Boa tarde, pessoal. Estão todos entrando na sala aí. Aqui é Gabriel da Conta Azul. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês aí que já estiveram conosco na quarta-feira passada. A gente está fazendo uma retransmissão desse webinar. Então, nós enviamos o link para todos que haviam se inscrito naquela no primeiro evento de quarta-feira. Agora a gente está retomando porque nós tivemos alguns problemas técnicos. Antes de mais nada, deixa eu fazer um teste de som aqui com vocês. Está todo mundo me ouvindo bem? Está todo mundo com uma imagem boa aí? Olá, pessoal. Estou vendo aqui o pessoal de Maceió, já vi o pessoal de Três Rios, Rio de Janeiro, já vi o pessoal de BH. Legal contar com a participação de contadores aí de todo o Brasil, nossos parceiros, contadores que estão conhecendo a Conta Azul, eventualmente até tendo o primeiro contato conosco. Legal, recebi um monte de confirmação aqui. E o objetivo de hoje é a gente fazer um resumo da Accountex. Então, nós fomos lá no evento em Boston, com diversos objetivos. Um dos objetivos foi entender o que a gente tem de inovação, tanto na área de contabilidade quanto na área de tecnologia para contabilidade, para importar isso aqui para a Conta Azul, para ter mais e mais soluções dos nossos produtos para vocês, empresários contábeis e pequenos empresários, que são os nossos clientes, né, da Conta Azul e das suas empresas de contabilidade. Mas um dos meus principais objetivos no evento foi absorver o máximo de conteúdo para que eu pudesse compartilhar com vocês, para que a gente pudesse compartilhar em diversos formatos. Esse é só mais um dos formatos de conteúdo que a gente está disponibilizando aí da Accountex. Nós já tivemos posts lá no blog Conta Azul para Contadores, então vocês podem acompanhar o blog, inscrevam-se, vocês vão receber materiais semanais sobre tecnologia, marketing, segmentação. Nós estamos tendo esse webinar, vamos ter também uma série de postagens um pouco mais profundas de cada palestra da Accountex, mas a ideia hoje é colocar todo mundo numa mesma página do que acontece de tendência. Alguns de vocês também provavelmente acompanharam o webinar que nós fizemos em 2016, ao retornar da Accountex. Nós fizemos esse webinar, até contando com um contador parceiro aqui nos apoiando. Esse ano a gente está fazendo de novo. E se tudo der certo, contem conosco também. Ano que vem, a gente está compartilhando mais conteúdo aqui com vocês da Accountex, que é o maior evento de tecnologia para empresas de contabilidade do mundo. Tem algumas pessoas dizendo que estão com um problema no som. A Natane está nos dando um apoio aqui. Eu vou pedir para a Natane tratar com vocês via chat. E tem várias pessoas aqui confirmando que o som está ok. Então pode ser da conexão de quem não está conseguindo ouvir bem. Mas eu vou tocando o webinar, tá? E vocês vão tratando, a Natane vai ajudando aí, talvez até passando algum link alternativo com resolução menor para que fique boa a transmissão. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês porque eu preparei uma apresentação que ela resume todos os pontos lá do evento que eu julguei os mais importantes para esse encontro. Me avisei quando for, Natane. Já tá, né? Interrompe aqui só para ver. E volta lá. Não? Tá. Manda o link lá no chat. Você está conseguindo me ver aí? Aqui eu estou sem câmera. Pessoal, vocês estão me ouvindo?
Legal. Então tá, é que eu não estou conseguindo me ver. Só encerrar o compartilhamento. Tá. Tá bom. Vou seguir então. Pessoal, a Natânia enviou o link da apresentação para vocês, porque aí fica mais fácil de vocês acompanharem que não consegui compartilhar aqui. Eu acho que vai ter um monte de gente aí já na apresentação. Ela está com o título de Resumo Accountex USA 2017. Primeiro, vou falar um pouquinho do que foi esse evento. A Accountex é o mais importante evento independente de tecnologia para contabilidade. Então, ele é um evento que ele não é de uma marca, de uma empresa, ele é de um grupo independente, tá? Que antigamente era o SlitterCon, fundado pelo Douglas Slitter, e depois ele foi batizado de Accountex. E ele aconteceu em um dos mercados mais avançados do mundo, que é o mercado americano, um mercado que respira inovação, um mercado que ele está sempre à frente no que se refere à tecnologia, no que se refere à tendência. E estávamos discutindo nesse evento, nesse mercado, o futuro da contabilidade, com palestras das maiores referências mundiais no assunto. Então, nós tivemos palestras de profissionais contábeis, empresários de contabilidade, nós tivemos palestras de consultores de empresas contábeis, jornalistas desse segmento e vários influenciadores, e não somente dos Estados Unidos, mas de todo o mundo. Tinha gente do Canadá, da Nova Zelândia, da Austrália, foi bem interessante. E no decorrer da palestra também, do webinar aqui, eu vou contando para vocês um pouco da estrutura do evento. Mas já indo para o conteúdo agora, o que a gente ouviu muito lá em todas as palestras, tanto eu quanto as outras pessoas da equipe da Conta Azul que foram, nós fomos em 5 pessoas, foi em resolver o básico. E aí, o que eles chamam de básico lá são muitas coisas que aqui no Brasil a gente está começando a resolver agora. Se a gente for colocar numa linha do tempo, eu diria que podemos dizer que o que está acontecendo no nosso mercado nesse momento, em relação à adoção de tecnologia para contabilidade, já deve ter acontecido lá uns 5 anos. Mas isso não quer dizer que a gente vai levar 5 anos para chegar lá, porque da forma como o mundo é globalizado, as soluções chegam muito rápido, tanto para empresários contábeis quanto para empresas de desenvolvimento de software, como a Conta Azul, que consegue rapidamente observar as boas práticas e já adaptar para o nosso mercado. Eu estou indo estou no slide 3, para quem estiver acompanhando aí pela apresentação, onde eu vou falar sobre o que são os itens básicos. Definir um foco na prestação de serviços. Lá a gente pôde observar que o empresário de contabilidade americano ele é muito focado em compliance, então ele é focado nas obrigações e ele está migrando para uma posição de ser mais consultivo. O empresário contábil americano ele não se preocupa, por exemplo, com registro de informações, com pedir documentação para o cliente, porque lá existe um outro segmento, uma outra vertical que resolve isso, que são os bookkeepers. Então, os bookkeepers são quem atuam mais próximo ao cliente, fazendo esse trabalho de organização financeira e registro das informações de um sistema, e o contador é quem usa essa informação para, então, gerar as suas guias e transmiti-las ao Estado, né? Então, e ele é muito focado nisso. Ele é focado em, eu vou fazer compliance, pronto. Algumas empresas de contabilidade até têm um setor de bookkeeping, né, compliance e bookkeeping, e ele está migrando para um movimento de ser mais consultivo. Um outro ponto, tenha claro os seus diferenciais. Aqui no Brasil, a gente vê muito o mercado de contabilidade trabalhando de uma forma mais reativa, onde o cliente bate na porta, você atende, você tem novos clientes basicamente por indicação, e aí você acaba não se preocupando muito em como é a sua comunicação para o mercado. Qual que é o diferencial da sua empresa de contabilidade? Muitas vezes você presta um serviço de excelência, você dá orientação para o cliente de uma forma que concorrentes não dão, você entrega um valor específico da sua empresa, mas você não usa isso na sua comunicação, não usa como uma fortaleza, usa só da porta para dentro. Então, lá, o mercado americano tem muito disso, né, de ser muito marqueteiro. Então, falava-se, entre um dos itens básicos, você ter claros os seus diferenciais. Outra coisa, use a tecnologia a seu favor. É um desafio que no Brasil eu vejo que é um pouco maior, até pelo nosso momento, que não é somente o contador adotar a tecnologia, é o pequeno empresário também, né?
A gente tem aí, eu diria que para as micro e pequenas empresas, nós devemos ter cerca de 20% do mercado utilizando algum sistema para sua gestão. Então, fica realmente difícil de o contador conseguir adotar a tecnologia para aproveitar da informação que o cliente usa, porque o cliente muitas vezes não está na nuvem, não está trabalhando em uma plataforma integrada com o contador. Lá isso está resolvido. E outro ponto, automatize tarefas manuais. A automatização é a palavra de ordem lá. E existem muitas soluções, não somente para automatizar esse tráfego de informação financeira do cliente para a contabilidade, mas para automatizar também gestão de processo, gestão de tarefa e diversas outras rotinas da empresa de contabilidade. Eles são muito eficientes e isso é bastante cultural. Eu acho que é um aprendizado que a gente pode trazer para cá. Não é somente na contabilidade, mas até em relação aos almoços lá durante o evento, a gente observa o americano, está tudo prontinho, você almoça em meia hora, os intervalos do evento são muito curtos. Durante o almoço, você tem mesas e cada mesa tinha um tópico para discussão. Se não isso, você tem durante o almoço alguém fazendo uma apresentação sobre algum conteúdo, seja uma empresa de software, seja uma consultoria, durante o almoço fornecendo conteúdo. Então, essa questão de automatização e eficiência, a gente tem muito a aprender com o americano. Eu achei bem interessante e importante compartilhar. Outra coisa, entregue recomendações na velocidade do agora. É claro que é fácil falar, né? Você entregar uma recomendação em tempo real para o cliente quando você tem informação em tempo real. Fica fácil. E o americano consegue fazer isso, porque o cliente dele tem o sistema, tem o bookkeeper fazendo o registro das informações nesse sistema, e o contador está lá com a informação a todo momento. Ele consegue fazer o fechamento semanal, se ele quiser, inclusive. Aqui no Brasil, a gente ainda tem a dificuldade de, por exemplo, para empresas do Simples, às vezes acaba fazendo só um fechamento anual. Então, se você faz um fechamento anual e usa desse relatório para dar recomendação para o seu cliente, essa recomendação ela vai estar atrasada. Você não vai conseguir gerar impacto lá na empresa do seu cliente, tendo uma recomendação do que aconteceu há 12 meses. Outra coisa, seja um parceiro do seu cliente na adoção de tecnologia. Como esse movimento de o mercado adotar a tecnologia, como houve esse movimento nos Estados Unidos, alguém teve que ser protagonista da adoção de sistemas nas pequenas empresas. E lá o contador exerceu esse papel com força, o contador abraçou essa causa. Então, por exemplo, começaram a surgir os aplicativos de gestão financeira, aplicativo de apontamento de horas, aplicativo de registro de folha de pagamento, aplicativo de digitalização de documentos. E o pequeno empresário, ele era o público-alvo dessas soluções. Só que ele tinha pouco conhecimento de como empacotar uma ferramenta de gestão financeira, com uma ferramenta de apontamento de horas, com uma ferramenta de gestão de folha de pagamento. Então, o contador, meu cliente está precisando da minha ajuda. Eu preciso olhar para o segmento do meu cliente, ver qual que é o mix de ferramentas que ele está precisando para gerir o negócio dele, e eu faço essa recomendação. Assim como o médico. Assim como o médico me diz, eu estou com dor de garganta, assim como o médico vai me passar uma pastilha, um anti-inflamatório e um antibiótico, o contador precisa ver lá qual é a dor do pequeno empresário, qual que é fazer um diagnóstico do que ele está precisando e ser o grande especialista que vai conseguir dar essa consultoria tecnológica também. Então, lá o contador considera isso já um ponto básico e é um ponto de atenção aqui para o nosso contador, o empresário contábil brasileiro, começar a entender um pouco mais de tecnologia, começar a estar ambientado do que seu cliente está usando, porque daqui a pouco pode acontecer de o cliente estar com toda a informação em nuvem e o contador não chegou lá ainda. O contador não vai mais ter o papel para fazer a contabilidade e o cliente vai procurar quem já está trabalhando de maneira informatizada, né, de maneira digital. Outro ponto que também foi colocado lá como básico é um modelo de precificação. Ter um modelo de precificação claro é um item básico, mas que lá não está muito bem resolvido ainda. Como é que está a apresentação? Só um pouquinho, gente. Tá ok? Legal. Legal. Então, sobre precificação. O mercado americano passou por um grande desafio, e esse ponto é bem interessante. O americano precificava a contabilidade por hora. Então, se eu trabalho 10 horas para esse cliente por mês, o valor hora é de $100, né,
Aí eu tinha a minha cobrança lá de $1.000 no final do mês. Só que o que aconteceu? Veio a tecnologia. Aquele trabalho que me levava 10 horas para fazer, começou a levar 1 hora. Então, aquele cliente que representava $1.000 no meu faturamento vai começar a representar $100, porque é só 1 hora. Então, o contador, opa, eu não posso mais precificar por hora. Eu tenho que mudar meu modelo de precificação. Então, ouvia-se falar em modelo de precificação fixo, ou você precificar, aí o que mais se falava, né? Precifique pelo cliente, analise a situação do cliente, qual o impacto que você causa na empresa daquele cliente e precifique pelo cliente. Então, existiam alguns modelos, foram dados alguns exemplos, mas ter um modelo de precificação claro e fugir do valor por hora foi uma recomendação. Então, se lá aconteceu isso, é um alerta para nós aqui no Brasil. Se você está pensando em precificar por hora, cuidado, porque com a tecnologia você pode cair numa armadilha de você gastar menos horas e o teu cliente até te pressionar por isso, né? Porque ele sabe que a informação está sendo enviada de maneira muito mais ágil e ele está com a informação registrada em nuvem, na verdade, ele sabe, ele vai entender como funciona e você pode ter uma dificuldade e uma pressão para a redução de honorários. Então, um ponto de atenção. E, por último, também listado como básico, construir relacionamento com os clientes. Eu vejo que o contador brasileiro ainda, às vezes, tem aquela aversão a falar com o cliente, né? Falar com o cliente é a parte chata, ou a gente só fala com o cliente quando tem que cobrar alguma documentação, ou quando tem algo atrasado, ou a gente fala com o cliente só para dizer, eu te avisei, né? Então, eu acho que a construção de relacionamento, perder o medo de falar com o cliente, é um ponto que a gente tem que trazer como aprendizado, como tendência também, porque todas as tecnologias, elas nos possibilitam mais tempo, mais informação para que a gente faça o quê? Esteja mais próximo do cliente, né, e possa realmente causar impacto lá na pequena empresa. Bom, tudo isso para falar do que é básico lá. Só que eu achei interessante a gente frisar o que é básico, porque o básico lá é o que a gente está vendo como movimento aqui, tá? Bom, vamos lá para o próximo slide. Agora eu vou pegar alguns pilares que foram conversados lá. Estou no slide 4 agora, para quem está me acompanhando na apresentação. De contador a consultor. Lá teve um palestrante chamado Doni Shimamoto, que é de quem eu peguei esse modelinho aqui. Ele disse que o contador, o empresário contábil, ele tem um papel desde auxiliar até parceiro de negócio. E dentro de cada etapa existem funções. Então, ele é auxiliar, ele é suporte e ele é parceiro de negócio, um parceiro estratégico. Quais que são as funções da empresa de contabilidade dentro da etapa auxiliar? É captura de dados e elaboração de relatórios. E aí o que ele falava? Quanto mais automatizado o processo dentro dessa etapa de auxiliar, melhor. Porque é a etapa que menos entrega valor para o pequeno empresário, para o cliente. Dentro da fase de suporte, existe a análise. A análise também pode ser existem oportunidades de otimização dentro da análise, existem ferramentas no mercado para isso. No outro webinar, nós até mencionamos no Conte, aqui nesse momento, que é uma ferramenta que pega o balancete e traduz em gráficos, né? Gráficos muito fáceis de serem apresentados para o cliente. É claro que cabe aí uma análise crítica do contador na orientação de leitura desses gráficos, mas já ajuda em grande parte do caminho. E lá na fase de parceiro de negócio, é onde o contador ele atua com a recomendação e com a real influência para o dono do negócio, né? E aí, quando ele faz um diagnóstico do mercado americano, né, e aí, como eu falei para vocês que o contador lá ele é muito focado em compliance e está tentando mover para um modelo mais consultivo, quando eles fizeram esse diagnóstico, eles disseram que o contador está parado na fase de suporte. Então, ele é auxiliar, vai até suporte, até análise. Ele está tendo um pouco de dificuldade, né, e esse é o próximo passo, de mover para recomendação e causar a influência, o impacto, que é o que o parceiro de negócio faz. E aí, quando ele traz para a gente algumas oportunidades do que é o escopo do parceiro de negócio, eles listam oportunidades de redução de custos. Então, muitas vezes, quando você está próximo do cliente, você consegue
em um simples balancete onde você tem lá a lista de fornecedores mês a mês. Você consegue ajudar o seu cliente em algumas oportunidades de redução de custo. Você pode ajudar o seu cliente fazendo algum benchmark, né? Você pode ter outros clientes do mesmo segmento e ver que para tal fornecedor ele está pagando caro. Algumas ideias aqui que eu estou só trazendo que foram discutidas lá. Outra coisa, apoio na leitura de fluxo de caixa e tomada de decisão. Então, você pode ajudar o seu cliente a lançar o fluxo de caixa do ano inteiro e, junto com ele, apontar quais são os meses que a gente vai ter dificuldade. Pô, dezembro vai ser complicado, o que a gente vai fazer? Então, já alertar o seu cliente antecipadamente vai fazer toda a diferença e causar um impacto no negócio. Diferente de a gente falar lá no final do ano, já quando fechou, assim, pô, mês X a gente ficou abaixo, né, no fluxo de caixa. Não vai adiantar de nada. Então, tem como se antecipar esse tipo de situação e oferecer um serviço muito mais consultivo. Falou-se muito sobre benchmarking do segmento. Lá nos Estados Unidos, segmentação para aquisição de novos clientes e atendimento de clientes na empresa contábil é muito comum. E aí entra um ponto que é benchmarking, que é você olhar dentro do mesmo segmento, você entender de outras empresas do ramo do seu cliente e aprender boas práticas e levar para o seu cliente esse tipo de recomendação. Identificação de oportunidades de negócios, como parcerias. Então, você, até analisando a própria carteira, você tem um cliente que atua com uma escola de inglês e outro atua com um intercâmbio. Pô, será que esse cliente do intercâmbio não poderia gerar oportunidades para a escola de inglês? E assim por diante. Tá? Então, o contador lá está se preocupando com isso, em prestar esse tipo de serviço mesmo. E olhar olhar para o negócio do cliente, sentar no mesmo lado da mesa. Que é o próximo item, inclusive. Né? Muitas vezes está o cliente de um lado, o contador do outro. O cliente fazendo todo o seu trabalho, muitas vezes o contador não tendo visão do que realmente acontece na empresa, o contador entregando um relatório que o cliente também tem dificuldade de entender. Então, se os dois sentarem no mesmo lado da mesa, olharem para a mesma página e discutirem, há grandes oportunidades de o contador impulsionar o sucesso do pequeno empresário, né? Resumindo aqui a parte de contador a consultor, é transformar dados em recomendações, em ações. E aí tem um gráfico que eu peguei de lá também, que vai falar um pouquinho sobre capacitação. O que o empresário de contabilidade, né, o que o profissional de contabilidade precisa para chegar a esse nível de causar o real impacto na empresa do seu cliente. Se vocês observarem lá no slide 5, nós temos uma seta em cima, que de um lado ela fala de competências técnicas e do outro competências de relações interpessoais. Se a gente fala de captura de dados, relatórios e análises, a gente está falando basicamente de competências técnicas, que o nosso mercado é muito bem servido, vocês são extremamente experientes nisso, competentes. E aí, quando você vai gerar insight para o dono do pequeno negócio, influência e impacto, é onde você vai você vai ter que sair da sua zona de conforto, desenvolver essa habilidade de convencimento, de desafiar o seu cliente, mas o valor que você entrega está em outro nível, né? Então, se você olhar ali no mesmo slide, a gente fala de captura de dados, relatórios, análise, insights, influência e impacto, e tem um gráfico que a zona de conforto você vai saindo da zona de conforto, mas a entrega de valor vai se multiplicando. Eu diria que até essa representação aqui deveria ser exponencial para valor. Tamanho a oportunidade de influência que vocês conseguem gerar nos clientes da empresa de contabilidade. Bom, aí falou-se um pouco, último slide sobre contador a consultor, tá? Falou-se um pouco sobre como começar, porque lá o empresário de contabilidade, como eu falei para vocês, resolveu toda a parte de entrada de dados, resolveu a parte de integração, não se falava mais isso nas palestras, era página virada, então todo mundo queria saber, né, como eu começo a ser mais consultivo. Aí as dicas eram, escolha o primeiro cliente, veja um cliente que você tem bom relacionamento e potencial de impacto. São duas coisas que têm que caminhar juntas. Por que o bom relacionamento? Porque esse cliente do bom relacionamento, é claro que você precisa ser totalmente transparente, que é um serviço que você está começando a prestar. O cliente do bom relacionamento vai entender, ele vai enxergar a oportunidade, ele vai, assim como você foi transparente, ele vai te dar feedbacks transparentes de como o seu serviço
de consultoria poderia ser ainda melhor. Tá? E por que potencial de impacto? É o seu potencial de impacto naquele negócio. O quanto que você, contador, consegue fazer de diferença no negócio daquele seu cliente. Eu entendo bem, eu estava dando exemplo da escola de inglês. Eu entendo bem de escolas. Eu sei como fazer esse negócio dar certo, porque eu já tive vários clientes desse segmento. Então, eu vou pegar um cliente de uma escola que eu tenha bom relacionamento e eu vou oferecer um serviço de consultoria. Feito isso, defina o escopo do serviço. A minha consultoria vai ser de redução de custos e benchmarking. Então, eu só vou oferecer redução de custos e vou trazer a minha visão de outras empresas do mesmo segmento para dar recomendações para esse cliente. Definido o escopo de serviço, você vai ter que ser transparente e colher constantemente os feedbacks. Então, invista tempo nesse primeiro projeto, né? Invista tempo em oferecer a recomendação, ver se ela foi aplicada, colher o feedback, mensure os resultados, né? Então, quando você depois for escalar isso para o mercado, o primeiro questionamento vai ser: qual foi o resultado que a sua consultoria teve no seu cliente? Com certeza você vai ser questionado disso numa negociação. Então, a sua consultoria aumentou a receita? Se sim ou se não, aumentou a retenção dos clientes? Trouxe novos clientes, o trabalho que você está fazendo? Melhorou os indicadores financeiros? Melhorou a saúde da empresa? Melhorou o fluxo de caixa? Defina quais são os indicadores de performance que você vai monitorar para depois construir um case que você vai levar lá para o seu cliente. Outro ponto, capacite a sua equipe. Né? Então, se você vai começar a prestar um serviço de consultoria, você não pode fazer isso sozinho, porque você não vai conseguir ganhar escala, né? Vai ficar sequestrado pela rotina, assim como você era sequestrado pela rotina lá de separação e lançamento de movimento financeiro. Então, capacite sua equipe. Uma pergunta que apareceu muito lá, eu achei bem interessante essa pergunta. Como eu capacito a minha equipe? Aí o palestrante ele falou somente o seguinte: ele devolveu com outra pergunta: como você aprendeu? Não existe fórmula mágica, né? Porque a gente está falando de escopos de serviços distintos, está falando de perfis de clientes distintos. Então, se você não vai existir uma pós-graduação ou uma especialização em consultoria de negócio. Ela vai ser muito, claro que existe, né? Não vou dizer que não existe, é claro que existe, mas talvez que não se aplique imediatamente ao que você está precisando. A formação de contador já vai ter isso na academia e você analisa como você aprendeu e como você pode ensinar a sua equipe. Então, o que os palestrantes falavam o maior ativo de capacitação é você que está fazendo os testes, você que conhece os clientes, você que conhece do mercado, então você deve capacitar a sua equipe. E aí, para isso existem diversas maneiras, você pode trabalhar com vídeos, você pode trabalhar com artigos, definição de processos, enfim. E aí também eduque seus clientes. É claro, né, consultoria, parte da consultoria é uma capacitação da empresa. Então, se você está entregando informação para tomada de decisão, você está precisando que essa empresa seja mais organizada, para que você receba essa informação, você está precisando de disciplina também para executar o que você está recomendando e o impacto realmente seja sensível, assim por diante. E aí, por fim, ajuste, repita e escale. A ideia é que você aprenda rápido com um exemplo, ajuste, repita, deu certo, melhora de novo e aí busque a escala para a prestação de um serviço de consultoria. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem muito a fazer antes de ter um ambiente que viabilize ter uma consultoria de negócios com informação em tempo real, mas muitas empresas contábeis que eu conheço já resolveram esse problema de integração com os clientes, sim. Se não for com todos os clientes, com uma boa parcela dos clientes, então essa aqui é uma oportunidade bem legal. Lá, 90% das palestras falavam em entrega de valor e em ser mais consultivo. Depois, falou-se muito em crescimento da empresa de contabilidade. Falava assim, você transformar transformar o negócio contábil, o escritório contábil, em um negócio, né, em uma empresa. Muitas vezes a gente tem o escritório de contabilidade trabalhando de forma reativa, emitindo as obrigações, mas se você for analisar friamente,
a gente acaba atuando como um funcionário do governo, né? Porque a gente vive fazendo o que o governo pede, porque o cliente precisa, e faz o que o governo pede mais alguma coisa, a gente vai lá e faz. E aí não tem tempo para trabalhar com aquisição de novos clientes, acaba sendo reativo até a aquisição de clientes, e aí o escritório fica naquele posicionamento, funcionário do governo. Lá falava-se muito de que a empresa de contabilidade ela tem que ter um mindset de crescimento. O que é esse mindset de crescimento? Aí eu coloquei aqui no slide algumas perguntas que a gente precisa responder, que eles fizeram essas provocações lá. Onde você quer estar no futuro? Quem são os seus clientes-alvo? Quais serviços você presta? Quais as suas metas? E aí até teve uma frase que eu traduzi e trouxe para cá, que é: como um caçador, saiba o que você caça, não atire em tudo que se move, né? E o próximo slide, que é o slide 8, falando de mindset de crescimento, traz um pouco do que define esse comportamento do empresário de contabilidade que quer crescer. Primeiro, ele tem um sonho grande. Segundo, ele trabalha em equipe. Então, a gente vê que são inúmeros os desafios, né? Se você está começando, por exemplo, aí na sua empresa de contabilidade, um projeto para trabalhar integrado com os clientes, você está começando a implantar nos seus clientes uma ferramenta como o Conta Azul, para que a informação venha toda de forma automatizada, você pode até integrar 1, 2, 3, 4, 5 clientes sozinho. Você conseguiu validar um modelo. Se você não conseguir convencer a sua equipe de que esse modelo é muito mais rentável, é muito mais gratificante de trabalhar, é muito mais produtivo, se você não conseguir envolver o time da empresa nesse projeto, nesse modelo, você não vai conseguir escalar. Você vai ficar nos 5 clientes integrados e acabou. Os outros 100 clientes da sua empresa de contabilidade, você vai ter que trabalhar no modelo tradicional. Isso é para integração, isso é para quando você for fornecer um serviço de consultoria, para tudo. Então, falava-se muito lá em trabalho em equipe. Outra coisa que falava lá era abertura para mudança, né? A gente tem o hábito de achar que a mudança é ruim. Só que chegou um ponto que no mercado de contabilidade a gente ia falar quase 3 anos da mudança. E eu vejo empresários de contabilidade ainda descrentes em relação à mudança. Né? E não é só no mercado de contabilidade que muda, há outros mercados que estão mudando muito mais rápido do que de contabilidade. Então, acho que não existe mais esse espaço para a gente ficar descrente da mudança, sabe? E aí eu trouxe esse ponto também. Depois, otimização de processo. Lá eu vi alguns exemplos interessantes que falavam o seguinte: na minha equipe, todo mundo é obrigado a trazer por semana uma sugestão de otimização de processo. Seja para fazer o café, seja no processo do fiscal, seja do contábil. Todo mundo da equipe, inclusive a recepcionista, que não tenha total envolvimento com a operação, precisa trazer uma sugestão de otimização de processo. Depois, ser um eterno aprendiz. Fazer isso aqui que vocês estão fazendo, né? Então, a gente veio lá dos Estados Unidos, veio do evento, está trazendo conteúdo aqui, fez uma síntese, e vocês estão todos aqui nos assistindo. Isso aqui é um exemplo de que vocês estão dispostos a aprender. Então, eu acho que vocês já têm um mindset, nesse ponto está resolvido. Tem empresários de contabilidade que não estão dedicando essa horinha, ou que seja da Conta Azul, ou que seja qualquer outro webinar, para aprender um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado. O desejo de crescimento, né? Acho que está muito ligado com o sonho grande, que a gente falou anteriormente. Abertura à tecnologia. Então, e quando eu falo de tecnologia, não é somente a tecnologia que está na nossa mão, é você pensar em nuvem. Então, não pense em tecnologia sem pensar em nuvem. Isso tanto para a contabilidade quanto para a vida de vocês. Por exemplo, se roubarem o celular de vocês hoje, onde é que ficam todos os contatos, todas as fotos, todas as conversas? Existe serviço que por 99 centavos de dólar aqui para o meu celular, por exemplo, eu tenho backup de tudo em nuvem. Se roubarem meu celular, eu posso pegar um outro celular, colocar meu login e minha senha e toda essa informação será baixada no meu celular. Se isso acontece no celular e é importante para mim, imagine no sistema de gestão da empresa do cliente de vocês, imagine no RP contábil de vocês, se essa informação não estiver em nuvem de forma totalmente segura, se estiver num servidor que pode ser roubado ou pode
passar por um incêndio, vocês estão correndo um risco. Então, existe a tecnologia que está disponível e barata. E ser sensível ao mercado. Acho que é um ponto bem importante também. Estar sentindo os movimentos. Opa, estou vendo que o mercado está mudando, estou vendo que o mercado do meu cliente está mudando, deixa eu levar isso como recomendação para ele. E aí eu trouxe uma frase que eu achei bem legal lá também. Tudo que eu estou trazendo aqui é de lá, tá, pessoal? Essas frases não são minhas, elas são muito bonitas, né? Você sente dor? Algumas empresas não sentiram dor até que foi tarde demais. E aí, quando ele trouxe esse exemplo, ele mencionou o celular BlackBerry, ele mencionou a marca de filmes fotográficos, a Kodak, ele mencionou a Blockbuster, que é a locadora de vídeos. Então, se vocês estão sentindo dor nesse momento de mercado, é bom. Significa que vocês estão sensíveis ao que está acontecendo e vocês estão buscando caminhos, né? Partindo para o próximo ponto aqui, pessoal, um novo modelo de trabalho. Falou-se muito lá, assim, acho que o que mais falava era o contador ser mais consultivo. E aí, quando a gente fala de um novo modelo de trabalho, porque falou-se muito em gestão de pessoas. E falando em gestão de pessoas, principalmente o desafio que os escritórios têm, as empresas de contabilidade têm, de reter pessoas, de atrair talentos, de treinar. E aí, muitas recomendações legais aqui nesse slide que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, invista em criatividade. Crie sessões de brainstorming. Acho que são 2 pontos que estão bem ligados, eu vou explanar um pouco sobre os 2 juntos. A sugestão aqui é você ter momentos onde a sua equipe possa sugerir inovações, onde a sua equipe possa sugerir mudanças. É aquele mesmo exemplo lá de você possibilitar que a sua equipe sugira os processos que devem ser automatizados. Então, nessa seara, eles vão sugerir ferramentas, processos, né, modelos. Outra coisa, promova almoços com aprendizado. Lá na Countex era muito legal. Eu vou contar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Em um dos dias, na sexta-feira, eu fui almoçar um pouco mais cedo porque eu estava fazendo uma certificação lá. E aí cheguei no ambiente do almoço, tinha um buffet, não tinha ninguém, era um salão enorme, eu estava sozinho, né? Na verdade, eu e mais uma pessoa da Conta Azul estávamos sozinhos. Pegamos o nosso almoço, sentamos em uma mesa e começamos a almoçar. Nisso, entrou um empresário contábil americano, foi lá no buffet, pegou o almoço dele, e eu pensei, bom, esse cara vai sentar em alguma mesa também. Ele olhou, ele foi na nossa mesa. E quando ele chegou na nossa mesa, ele começou a conversar sobre o evento. Como está sendo o evento, o que vocês estão fazendo diferente na empresa de contabilidade de vocês. E aí é aquele exemplo que eu dei para vocês de eficiência, né, de como eles prezam pelo relacionamento e aprendizado. Então, olha só, muitas vezes a gente tem medo da conversa, né? Pega o meu pratinho e deixa eu procurar uma mesa vazia. Primeira coisa que a gente faz muitas vezes, né? Lá não, deixa eu procurar a mesa mais cheia, porque naquela mesa vai ter mais conversas, vai ter mais oportunidade. E outra historinha que eu quero contar é sobre os almoços com aprendizado, que era assim, você pegava, fazia seu prato, sentava em uma mesa redonda, as mesas de almoço eram redondas, cabiam de 8 a 10 pessoas, e as mesas elas tinham um mediador e um tema. Isso aconteceu em um dos dias do evento. Então, o tema poderia ser gestão de processos. Você sentava na mesa gestão de processos, haviam ali de 8 a 10 pessoas discutindo sobre esse tema enquanto você almoça. Né? Por que não fazer isso dentro da empresa de contabilidade com as suas equipes? Né? Por que não promover um almoço com aprendizado onde tenha um tema central? É uma ideia legal. Desafie as pessoas a sugerirem automatizações, eu já falei desse exemplo. Prometa algo maior, né? Então, eu coloquei isso aqui mais por conta do mercado brasileiro. Quando a gente começa a vender para a equipe um modelo de contabilidade integrado, muito mais produtivo, pode ser que as pessoas se sintam ameaçadas. Né? Poxa, vão começar a automatizar o meu trabalho aqui, estou me sentindo ameaçado. Não. Prometa algo muito maior. Ao invés de ser um digitador, um conciliador, alguém que fica aí conferindo documento com lançamento, você vai começar a conversar com o cliente, você vai começar a ir a campo, você vai começar a dar orientação, você vai começar a compartilhar o que você acredita
com o seu cliente, com a ponta. Você vai gerar impacto em empresas, você vai evitar que empresas fechem. Então, prometa algo muito maior para o seu time. Lance projetos de intraempreendedorismo. Isso é bem legal e foi falado lá, até em palestras, tivemos cases disso, de você ter projetos de intraempreendedorismo. Tem um grupo de funcionários lá da área contábil que está querendo prestar um novo serviço, a terceirização do financeiro. Legal. Como é que vai ser esse projeto? Desenha um pouco como, prazos, responsáveis, vamos fazer um piloto com alguns clientes, possibilite que as pessoas sugiram. E reúna as pessoas para solucionar o seu maior problema. Eu ouvi lá algo nesse sentido. O maior problema da sua empresa não é o seu problema, não é você, o decisor, o empresário contábil que tem que resolver. Jogue esse problema no meio da sua equipe, em um almoço desses, por exemplo, e você vai ter ideias fora da caixa, coisas que você não tinha pensado. E aí, só respondendo à questão de retenção de talentos e até aquisição, a última frase que eu coloquei aqui: reter talentos é possibilitar que as pessoas persigam suas próprias ideias. Né? A gente não tem, o empresário de contabilidade não tem a responsabilidade de direcionar todo mundo, assim como em qualquer outra empresa, né? Várias cabeças pensam muito melhor do que uma. Depois, algo que é sempre falado lá, nos Estados Unidos, marketing. Então, eu coloquei aqui um slide sobre marketing de crescimento, e essa palestra era sobre 7 passos sobre como fazer marketing para sua empresa de contabilidade. Eu coloquei em formato aqui de... Alguns são perguntas e outros são checklists. Assim. Então, primeira coisa que você tem que responder: quem você é, o que o diferencia. Então, quais são os diferenciais da sua empresa, o que você faz, né? O que você é, o que diferencia a sua empresa de contabilidade, a quem você serve. Então, mesmo que seja o pequeno empresário, é o pequeno empresário. Se você não segmenta, é o pequeno empresário. Não, é o pequeno empresário do segmento X e Y. Com esse cara que você tem que falar, mas você tem que ter isso muito claro na sua estratégia de marketing. Qual que é o seu orçamento para marketing? Então, quanto de dinheiro você tem para colocar em ações de campanhas de divulgação, seja para já clientes ou para novos clientes? Qual que é a sua estratégia? Você vai focar no seu cliente, né? Olha só como as coisas se conectam. Se eu digo que a quem você serve? Eu sirvo eu sirvo empresas de tecnologia. Aí eu tenho meu orçamento. Qual a minha estratégia? A minha estratégia vai ter que responder aquela pergunta número 2, porque na minha estratégia eu tenho que responder como eu vou chegar até o público que eu sirvo. Então, se eu atendo empresas de tecnologia, provavelmente marketing digital seja o melhor caminho, né? Se eu atendo clínicas médicas, talvez eu tenha outros meios, talvez eu possa explorar de outras mídias que esse público consome. Depois, definir um calendário de campanhas. No ponto 6, ter uma marca e mensagem claro, consistente e convincente. Falava-se muito isso, falava-se lá dos 3 Cs, né? Eu vi em 2 palestras, na verdade. Dos 3 Cs, você ter uma mensagem clara, né? Fácil de entender e que responda quem você é, o que o diferencia, a quem você serve. A sua estratégia vai fazer essa mensagem chegar até o seu público-alvo. O segundo C é consistente. Por que consistente? Porque o material impresso que você entrega, o seu site, a sua fala, o e-mail da sua proposta comercial, ou o seu e-mail marketing, a sua proposta comercial, eles têm que dizer a mesma coisa. Isso significa consistência da mensagem. Tá? Então, as perguntas, quem você é, o que diferencia, quem você serve, tem que ser respondidas em toda a sua comunicação, inclusive no pitch de quem está fazendo lá a ligação para os seus clientes. E, por último, convincente, né? No convincente, você vai trabalhar com os diferenciais, você vai trabalhar com ativação de necessidades que o seu cliente tem para a contratação do seu serviço, etc. Então, faça um pequeno check desses pontos aqui. Faltou um, né? Otimização para busca e dispositivos móveis. Nos Estados Unidos, mais da metade das buscas por serviços de contabilidade são feitas por celular. Então, dê uma olhadinha como é que está a experiência de quando um cliente busca pela sua empresa na internet, se ele está vendo o seu site de uma forma que dê leitura, que ele consegue entrar em contato com você. Dê uma passadinha por esses pontos aqui e dê uma atenção para os 3 Cs. Nesse slide eu coloquei um link sobre curso de marketing digital para contadores, que é um curso que nós desenvolvemos aqui na Conta Azul no ano passado.
disponibilizamos para parceiros, eu estou disponibilizando para vocês que estão assistindo aqui essa apresentação também. Próximo, especialização. Por que eu coloquei... eu estou no slide 11 agora, tá, pessoal? Especialização. Eu tinha colocado a palavra segmentação aqui nesse slide e eu troquei por especialização. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem medo da palavra segmentação. A palavra segmentação faz parecer que a gente vai fechar portas para alguns segmentos. Então, esse é um ponto que a gente tem por isso que eu preferi chamar de especialização. Por quê? Empresários gostam de trabalhar com especialistas. Imagine você chegando naquele cliente da empresa de tecnologia, se posicionando como um especialista naquele tipo de empresa. Você sabe quais são os indicadores de desempenho daquele tipo de empresa, você sabe quais são os desafios, você sabe qual é o tipo de fornecedor que aquela empresa tem, você entende. Então, o empresário vai ter muito mais aceitação à sua forma de trabalhar. Padronização dos processos. Se você trabalha de forma especializada, com empresas de tecnologia, por exemplo, você pode trabalhar, ter processos padrão para aquele tipo de empresa. E você também pode ter um direcionamento da comunicação. Olha só como as coisas se conectam. Lembra que a gente estava falando sobre marketing de crescimento no slide anterior? Então, um dos pontos do slide era a quem você serve. Se você respondeu a quem você serve, você tem que direcionar a comunicação para aquele público. Então, especialização, marketing, até consultoria caminham muito próximos. E aí, quando a gente fala de especialização, a gente entra em nicho. Nicho é um pouco diferente de segmento, porque segmento foi o exemplo que eu dei, empresas de tecnologia. Quando eu falo que eu atendo só empresas de tecnologia, é uma coisa. Então, eu tenho... mas nichos é muito mais abrangente. Olha só, eu posso ter nicho que são a indústria. É comércio, é serviço. Ou eu posso ter um nicho demográfico. Eu atendo só novos empresários. Então, eu atendo só o perfil de millennials, que é a nova geração, que é a geração que é muito mais informatizada, que não tem paciência com burocracia ou papel, vai ter muito mais aceitação para trabalhar de forma integrada através de um software. Mas, por outro lado, é um público que tem muito mais pressa, muito menos paciência, quer informação tudo agora, já. Então, o perfil demográfico também é um tipo de nicho. Tá? Você pode atuar com clientes de um determinado perfil demográfico. Localização, obviamente, é um outro tipo de nicho. Os tipos de serviço que o seu cliente consome também. Então, vamos supor que você tenha um escritório que oferece contabilidade mais BPO financeiro, terceirização do financeiro. Eu só atendo empresas que consumam contabilidade e BPO financeiro. É outra forma de nichar. E também tem outra forma de nichar, que é por plataforma que trabalha. Eu vou dar um exemplo aqui prático que acontece. Eu só trabalho com clientes que utilizem o Conta Azul. Temos contadores parceiros na base que atuam assim. Eu só vou trabalhar se o cliente utilizar o Conta Azul. Mas aí pode ser um cliente de serviço, pode ser um de indústria, pode ser um de comércio. Pode, mas ele tem uma forma de nichar. Pelo menos o processo de envio das informações financeiras para a contabilidade é padronizado. Você ganha em padronização por estar usando um nicho. Então, elimine um pouco eu aprendi muito isso lá. Eu fui para lá com uma visão de segmentação, voltei com outra, de especialização e nicho. Então, elimine um pouco da cabeça de vocês poxa, se eu segmentar, eu estou fechando as portas para algum mercado. Mas analise bem. Se você não faz marketing ainda, você não tem um trabalho de marketing bem estruturado, você não tem um time aí que cuida da comunicação, um time de vendas, e você não vai fechar portas para ninguém, até porque as portas não estão abertas. Ou seja, qual é o problema de eu começar a fazer a comunicação, criar uma estrutura de marketing e direcionar para empresas de tecnologia, né? Conversar com empresas de tecnologia, dizer que eu sou especializado, se outros clientes vão continuar vindo por indicação ou por recomendação da forma reativa que já viriam. Então, muitas vezes, os empresários contábeis, isso acontece lá, tá? Não pensem que isso é só um problema que a gente tem aqui no Brasil. Muitas vezes, os empresários contábeis americanos não começam a segmentar porque eles têm medo. Poxa, se eu disser que eu sou especialista em um segmento, outros segmentos não vão me procurar. Não,
É só você ter uma comunicação direcionada para aquele segmento que você quer nichar, mas deixa a sua comunicação padrão para todo mundo, assim como sempre existiu. Não é algo que você vai deixar de fazer para outros segmentos, mas é começar a fazer para um outro segmento. Então, a recomendação aqui, não tenha medo. Se você não sabe seu nicho, você não está pronto para crescer. Essa frase é de um slide lá da Countex. Estou quase terminando, pessoal. Deve ter pergunta, eu quero ir para as perguntas. O último slide aqui está escrito bem-vindo ao futuro. A contabilidade está mudando, então aceite. Primeiro ponto, a gente tem que aceitar que a contabilidade está mudando, não tem volta tudo que está acontecendo, então a gente tem que aceitar e tomar uma ação. A tecnologia é um facilitador da mudança, elimine a resistência, esteja ela em você, na sua equipe ou no seu cliente. Temos informação e benchmarks disponíveis, seja um explorador, explore tudo que existe, principalmente no que se refere à tecnologia, porque o posicionamento do contador está mudando para consultor, mas também para alguém que entende de tecnologia e pode orientar o cliente nesse passo de adoção de tecnologia. Você não precisa saber tudo, conte com os parceiros corretos. Então, muita coisa está pronta. Toda a parte de integração contábil, por exemplo, você consegue trabalhar integrado com seus clientes e a Conta Azul te orienta de como fazer isso. A transformação não acontece do dia para a noite. Dê o primeiro passo. Então, esse é o mais importante. Você dá o primeiro passo. Você vai analisar, parar um pouco, analisar por onde eu começo. O nosso programa de parceiros da Conta Azul está aqui para ajudar vocês. O primeiro pilar que nós trabalhamos é a organização e produtividade. Nós entendemos que o empresário de contabilidade brasileiro, muitas vezes, ele está sufocado pela rotina, pelo volume de trabalho. Então, ele precisa, primeiro, eliminar essa barreira. A organização dos clientes e a produtividade contábil através da integração é o primeiro passo. Esse é o primeiro pilar do nosso programa de parceiros. O segundo pilar do nosso programa de parceiros é você ter clientes mais satisfeitos. Para isso, você precisa de tempo, de informação real que vão possibilitar você causar o impacto na empresa dos seus clientes. E com isso, você cria um ambiente para crescimento sustentável, onde você tem a capacidade de atender mais clientes com a mesma estrutura. Por fim, aqui, o segredo da mudança não é lutar contra o velho, mas construir o novo. Então, construa um novo e contem com a Conta Azul para isso. Eu vou pedir para a Natane colocar aí, para quem não é parceiro nosso ainda, eu vou pedir para ela colocar o link do site, tá? Do Conta Azul para contadores, para que você se cadastre no programa de parceiros. Se tornar um parceiro é muito fácil. Você faz um cadastro, você passa por um treinamento e uma prova de certificação e você recebe uma ligação já do seu gerente de parceria que vai fazer um diagnóstico, montar um plano de crescimento da sua empresa contábil. Tem um bônus. Olha o slide 13. O que eu fiz? Eram mais de 40 palestrantes lá na Countex. Eu listei todos, eu visitei o LinkedIn de todos os palestrantes e eu coloquei aqui os melhores. Coloquei o link para vocês seguirem. Deixa eu ver de onde que é esse link. Esse link é do LinkedIn, tá? A minha recomendação é que vocês acessem esses links do LinkedIn dos palestrantes, que vocês também os localizem no Twitter. Lá nos Estados Unidos, uma das redes sociais mais utilizadas é o Twitter. Aqui no Brasil, acho que é o Facebook, mas lá o Twitter é muito comum para compartilhamento de conteúdo. Então, sigam lá o Gary Boomer, o Mark Wickersham, o Donny Shimamoto, o Matthew Hagen, o Clayton Oates, a Casey Johnson. Tá? Coloquei aqui os links de, na minha opinião, os melhores palestrantes. Sigam essas pessoas, deem uma olhada no que eles estão falando, leiam os artigos que eles escrevem, vale bastante a pena. E era isso, pessoal. Estou aqui no slide 14, meu agradecimento, meu e-mail e o site da Conta Azul para que vocês entrem e tornem-se nossos parceiros lá e conheçam melhor sobre o sistema. Eu vou entrar aqui um pouco nas perguntas. A gente está quase no horário já. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi um pouco denso, foi bastante conteúdo, mas foram 3 dias de evento, foram 45 páginas de anotações e a gente conseguiu chegar nesses slides aqui para vocês. Posso ir para as perguntas? Temos aqui uma pergunta do Rodrigo. Como o contador vê o profissional de TI, analista de sistema? Boa pergunta, Rodrigo. Teve uma palestra que eu fui, e ainda bem que eu fui nessa palestra, porque senão eu não teria essa visão, onde o palestrante falou o seguinte: eu quero que de um lado da mesa sentem bookkeepers,
Foi todo mundo para um lado da mesa, os bookkeepers, da sala, perdão. Eu quero que do outro lado da sala sentem os contadores. Foi todo mundo para o outro lado da sala. E aí ficaram algumas pessoinhas sem saber para onde ir, umas 4 ou 5 pessoas. Aí eles sentaram timidamente do lado de contadores. Aí ele perguntou, e vocês fazem o quê? Essas pessoas eram consultores de tecnologia. E aí que a gente pode falar aqui que é o profissional de TI. Então, o contador lá, ele muitas vezes, ele se posicionou nos Estados Unidos como um especialista em tecnologia, ele entende de tecnologia, mas houve espaço para a criação, para o surgimento também desse segmento do consultor de tecnologia, que é aquele profissional que vai dar o apoio para o contador na implantação das ferramentas tecnológicas no cliente. Depois foi feita uma dinâmica, todo mundo conversou. Ele é bem visto pelo profissional de contabilidade, porque muitas vezes o profissional de contabilidade não quer focar nessa parte de implantação da tecnologia. Ele quer entender, ele quer saber como funciona, ele quer saber quais são os melhores, mas na hora da prática ali, vamos implantar, ele quer contar com um profissional que faça isso. O que eu acho que faz muito sentido, é até uma questão de foco, né? Então, ele é bem visto. O Victor. O nicho necessariamente não precisa restringir a entrada de clientes, certo? É exatamente isso, Victor. Não precisa restringir. É muito fácil falar, né, que para nichar você precisa aprender a dizer não. Na prática, a gente sabe que não é assim. Ainda mais a gente que está aí no país e vive um momento pós-crise. Como é que eu vou dizer não para aquele contrato que está chegando aqui se amanhã eu tenho que almoçar? Né? Então, é uma situação um pouco complicada. Não precisa restringir, mas pode começar a criar. Se você tem 100 clientes, você direciona a sua comunicação para um nicho, você começa a adquirir clientes que você tem mais conforto de trabalhar, que você tem mais potencial de impacto, que você consegue padronizar processos, e aos poucos você vai arrumando a casa, até chegar no momento onde você planeja a demissão dos clientes que não são do seu segmento, mas é uma questão de passo a passo. Dá o primeiro passo, que é direcionar a sua comunicação para o perfil de cliente que você tem mais potencial de impacto, consequentemente, maior rentabilidade, porque você consegue emplacar mais serviços naquele cliente. O João. Já se fala em disruptura no mercado contábil. Na minha opinião, estamos passando por uma grande mudança, mas ainda não chegamos nesse ponto disruptivo. Porém, em algum momento iremos chegar. João, Lá se fala em disruptura, se falou em disruptura em alguns momentos, mas assim, qual que é a minha interpretação sobre isso? A disruptura ela acontece em ciclos. Lembra que a contabilidade, não sei a sua idade, João, e eu não lembro disso, eu já ouvi falar, que a contabilidade era feita em livros. Depois a contabilidade passou a ser feita em sistemas. Isso é uma disruptura. Agora, a gente está eliminando a parte de digitação da contabilidade. Isso é uma disruptura. Daqui a pouco, o contador ele começa a se tornar muito mais consultivo e esse posicionamento vira um padrão. Isso é uma disruptura. Vamos sair um pouquinho do mercado de contabilidade para contextualizar. Quando o Thomas Edison inventou a lâmpada, para os acendedores de lampião, isso foi uma disruptura. Então, a disruptura ela é cíclica e ela vai acontecer de tempos em tempos nos mercados. Com a tecnologia, é claro que esses ciclos ficam mais curtos, porque as inovações elas ficam mais rápidas. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Temos as perguntas da planilha, gente. Deixa eu passar lá nas perguntas da planilha rapidinho. Pergunta do Adnilson. São as perguntas pré-webinar, tá? Já estava quase esquecendo, a Nathalie me lembrou. Qual o nível de automação da informação contábil hoje nos países desenvolvidos, se comparado com a automação da informação contábil no Brasil? O quanto ainda teremos para evoluir? É o que eu falei, Ednilson. Lá não se fala mais em você digitar lançamento no sistema de contabilidade. As coisas já acontecem em uma plataforma única, cliente e contador trabalham na mesma plataforma. Surgiu um novo segmento de mercado que é o de bookkeepers, que faz essa entrada de informação caso o cliente não faça. E o nível de automatização entre sistemas é muito maior. Então, assim, a gente viu lá coisas que a gente já faz aqui no Conta Azul que lá também foram mencionadas, não foram mencionadas nesse ano, no ano passado, na verdade. Por exemplo, a integração bancária. Com o Conta Azul, você não precisa
mas importar o FX do sistema para fazer a conciliação. O Conta Azul busca dos principais bancos já o FX diretamente para o sistema, sem você entrar lá no Internet Banking e baixar o arquivo para importação. O Conta Azul é integrado com um CRM Pipedrive. Então, esse movimento que a gente está fazendo por aqui, muito acontece porque a gente está vendo isso lá fora. Então, o Open Banking, que é como é falado, como é chamado esse trabalho de os bancos terem informação aberta para os sistemas, é um movimento que começou aqui no Brasil, inclusive parceria com a Conta Azul, da Conta Azul com o Banco do Brasil, saiu recentemente concretizando isso. A Cláudia, principais diferenças do mercado contábil americano e brasileiro, paralelo de responsabilidade técnica do contador brasileiro e do contador americano. No evento, Cláudia, era um evento muito mais focado em tecnologia, então não falava-se muito da parte técnica. Mas pelo que eu pude entender em conversa com contadores lá, é muito parecido. A diferença é que a informação chega para o contador bem mais pronta do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um trabalho ainda de ficar cobrando do cliente, né? E a gente tem a oportunidade de mudar isso, fazendo com que o cliente utilize o sistema. Como um brasileiro pode abrir um escritório nos Estados Unidos? Como funciona a automatização de processos de um escritório contábil americano? Como abrir um escritório, eu te confesso que eu não sei, Barbosa, mas como funciona a automatização dos processos, principalmente a questão de rotinas financeiras automatizada. Para a geração de guia de impostos, há sistemas assim como nós temos, também integrados com o sistema de gestão com o RP contábil. Basicamente isso. Existem muito mais aplicativos. Lá nos Estados Unidos existem cerca de 700 aplicativos que podem ser utilizados pelo contador e o seu cliente para automatização de tarefas e processos. Aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda nesse ponto. Gostaria de saber quais são os sistemas contábeis usados nas melhores universidades. Pergunta do Ronaldo. Eu não sei, Ronaldo, quais são. Não consegui ter acesso a essa informação. A Bárbara, eu gostaria de saber como eles aplicam o BPO financeiro para os clientes, como administram o RP que utilizam para administrar a parte contábil e fiscal, já contemplam o sistema financeiro? No Brasil, temos que ser parceiros de sistemas de gestão financeira, convencer o cliente a usar para que seja possível a integração com o nosso sistema. Bárbara, lá acontece exatamente da mesma forma. As empresas de contabilidade são parceiras dos sistemas de gestão. Então, eles têm um preço diferenciado para indicar o sistema de gestão para o seu cliente, muitas vezes tem o comissionamento por isso, tem níveis de parceria, aí tem materiais de treinamento para que o cliente utilize o sistema. Mesmo desafio que a gente está passando aqui. Diferença, a cultura do pequeno empresário lá. Por muitos anos eles devem ter feito esse trabalho e hoje a empresa já nasce utilizando o sistema. Aqui no Brasil a gente ainda tem esse trabalho de convencimento. Eu entendo que é um desafio do nosso mercado que a gente vai ter que trabalhar junto aí, Conta Azul e empresas de contabilidade. O Everton, quais as soluções encontradas para automatização contábil e integração com clientes? Como reduzir a quantidade de lançamentos manuais? Já abordamos, Everton, esse ponto. O Ribeiro, como o mercado americano está acompanhando o processo de desenvolvimento da ferramenta do blockchain na disruptura da prestação de serviço contábil? Eu fui em uma palestra de blockchain, te confesso, Ribeiro, que não se fala ainda em aplicação muito prática, fala-se do Bitcoin, então o blockchain como uma forma de registrar todas as transações via Bitcoin, para que haja uma transparência de quando essa informação for transmitida para o Estado, mas não é um negócio que massificou ainda, é falado como tendência, não teve aplicação muito prática, tá? Mas provavelmente no decorrer dos anos a gente vai ouvir falar mais sobre isso. O Leonardo, gostaria de saber por qual motivo as empresas americanas contratam serviços contábeis, mesmo não sendo um serviço obrigatório por lei, mostrar uma comparação com o Brasil. Ótimo ponto, Leonardo. O contador americano ele conseguiu se posicionar bem. Ter um contador não é obrigatório, mas você emitir as suas obrigações, lógico, é obrigatório. Então, a única diferença, assim, o trabalho precisa ser feito. Aqui no Brasil você é obrigado a ter um contador, lá não. Só que fazer você mesmo, eu sou um profissional de marketing, vamos lá. Eu sei que qualquer empresa pode fazer o seu marketing por conta, mas vai ficar mal feito. Eu já fui de agência de marketing. Quando agência de marketing eu sofria com isso. Não é obrigatório você ter uma agência de marketing, mas se você contrata uma agência de marketing, o serviço fica bem feito, fica profissional, todas as etapas são cumpridas, existe um planejamento, existe um cronograma, existe a mensuração de resultado. Eu sei disso. Eu vendo isso para o meu cliente. Vendia como agência de marketing.
o contador ele tem que fazer a mesma coisa, né? Ele tem que mostrar para o cliente de todos os riscos que ele está correndo por fazer a contabilidade por conta própria. E o contador americano aprendeu a fazer isso. Então, por isso que, mesmo não sendo obrigado, o contador americano consegue se posicionar como um profissional fundamental para as empresas. Finalizadas as perguntas da planilha, deixa eu ver se tem mais pergunta lá no chat. Tem. Pessoal, vamos ficar mais 5 minutinhos então, tá? Vou tentar responder bem rapidinho. Karen, boa tarde. Poderia nos dar exemplos de marketing, de como divulgar o escritório? De que maneira ganhamos mais visibilidade no mercado? Karen, eu recomendo que você veja o slide 10, tente responder as perguntas do slide 10, e no próprio slide 10 tem um link do curso de marketing digital para contadores. Ali vai ser possível você observar algumas práticas do que você pode fazer. Resumidamente, encontre o seu posicionamento, que você é, quais são os seus diferenciais e a quem você serve. A resposta dessas perguntas direciona toda a sua comunicação e a sua estratégia, tá? Então, responda essas perguntas e faça o curso de marketing digital para contadores. Você vai conseguir pegar essa mensagem que você criou respondendo essas perguntas e disponibilizar para o seu mercado. Luiz, na sua visão, qual será o futuro da contabilidade em relação às contabilidades online, que têm preços baixos e são do modelo faça você mesmo? Luiz, eu acho que existe público para as contabilidades online e contabilidades faça você mesmo. Existe um público talvez com uma operação muito simples, ou com talvez até o próprio empresário seja instruído em relação à conformidade de uma empresa, não sei. Agora, eu acho que esse não é o futuro da contabilidade. Eu acho que o futuro da contabilidade é o contador ser muito mais consultivo. É o contador poder utilizar de todo o conhecimento dele para causar impacto no pequeno negócio. E por que eu falo isso com segurança, Luiz? Porque a gente tem aqui na Conta Azul uma aquisição de mais de 1.500 clientes por mês, e a gente vê que esses clientes precisam de apoio para a gestão. Ele abriu um negócio por necessidade ou para a realização de um sonho, ele não abriu um negócio para fazer gestão, ele não abriu um negócio porque ele entende de financeiro, de contabilidade. E a contabilidade é a principal ferramenta de gestão para uma empresa. Então, o contador que estiver buscando trabalhar de forma mais consultiva, próxima ao seu cliente, eu acho que esse é o contador do futuro. Lucas Macedo, você falou em nicho para a mesma plataforma. Nesse contexto, existe representação do Conta Azul para ser explorado na região norte? Deixa eu ver se entendi, Lucas. Nesse contexto, existe representação do Conta Azul para ser explorado na região norte? Lucas, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas o que acontece? Nós temos um diretório de contadores parceiros. Quando o contador se torna parceiro Conta Azul, ele é cadastrado em um diretório, e esse diretório é recomendado às empresas que começam a utilizar o Conta Azul. Quando uma empresa começa a utilizar o Conta Azul, e aí empresas que testam o sistema, são mais de 20 mil por mês, a gente pergunta, você possui um contador? Caso ele não possua, a gente recomenda, então procure um contador parceiro no nosso diretório. Você, sendo um contador parceiro, você tem lá o seu cadastro no diretório para a sua cidade. Então, se você é da região norte, você pode dizer lá quais cidades você atende, você vai aparecer para essas cidades quando um cliente nosso consultar por um parceiro. Wagner. Nos Estados Unidos, existe a complexidade tributária igual aqui? Tem invoices eletrônicas? Wagner, assim, o evento não era muito técnico, eu não consegui entender no detalhe como é a complexidade tributária. Eu acredito que nós sejamos campeões em complexidade, mas não consegui pegar muito esse ponto. A questão é que o contador ele tem muito mais facilidade por receber as informações prontas do cliente, né? Então, nesse ponto, ele tem a vantagem. Leonardo, boa tarde, Mani. Sou o Leonardo, que perguntou sobre a obrigatoriedade da contabilidade no Brasil e Estados Unidos. Você teria alguns números sobre a quantidade de empresas contábeis lá em comparação com o Brasil? Bah, Leonardo, vou te dever essa informação. Confesso que fiquei curioso também e vou dar uma pesquisada. Se eu descobrir essa informação, eu compartilho com vocês aí no próximo webinar, tá? Diogo, existem grandes redes de franquia de empresas contábeis nos Estados Unidos a nível nacional? Existem, Diogo. Deixa eu ver se eu encontro o nome de uma delas. Eu acho que é Growth Force. Existem algumas franquias, tá? Deixa eu passar para vocês um exemplo. Coloquei o link aqui no chat. Mas deve existir muito mais. Eu que não me aprofundei mesmo. Rodrigo, pode colocar o link do webinar com as ferramentas para automatizar o contador?
O link do webinar com as ferramentas para automatizar o contador. Rodrigo, no e-mail após o webinar, a gente manda o link desse vídeo, a gente manda o link da apresentação e manda o link para você se cadastrar como um parceiro Conta Azul. Se cadastrando como um parceiro Conta Azul, você vai ter acesso às ferramentas para automatizar a sua rotina contábil aí e recebimento de informações dos seus clientes. Pessoal, é isso. 5:10, 5:11 aqui, passamos os 10 minutinhos, mas acho que foi importante para responder as dúvidas de vocês. Queria agradecer a presença de todos aqui nessa terça-feira à tarde. Os que não participaram vão receber o conteúdo, os que se cadastraram lá na quarta passada pelo problema técnico que nós tivemos. Ainda bem que hoje a gente conseguiu cumprir esse objetivo. Eu estava agoniado para passar todo esse conteúdo, porque daqui a pouco é tanta coisa para fazer que começa a ficar um pouco mais disperso, que tem fresquinho em mente. Transmitindo para vocês, eu aprendo muito, então muito obrigado também por serem meus ouvintes aqui nesse momento. E contem conosco, sigam-nos, fiquem atentos nos próximos webinars e convido todos a se tornarem parceiros, é gratuito, existe um monte de benefício para as empresas contábeis de vocês e nós estamos juntos nessa missão de transformar o mercado e de tornar o mercado muito mais consultivo, impulsionando o sucesso das pequenas empresas. Obrigado, pessoal, e até a próxima.